Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou. É como dizes. E nada respondeu. Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos, então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedisse Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou. Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, na cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes. Ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram um motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam,
balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo também, os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns do que ali estavam ouvindo disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e o entregou o Espírito. Todos se ajoelhem. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo do túmulo, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, domingo de Ramos, damos início assim à Semana Santa. Nós vimos que Jesus, ele sempre evitava as multidões em querer aparecer em público. Quando queriam proclamá-lo rei, ele afastava, porque o povo vendo os seus milagres, então passaram a acreditar nele e queria levar a rei. E Jesus evitava, porque não era chegada a hora. Então a entrada dele triunfal em Jerusalém, que ele veio para o centro ali daquela região, a cidade, que era o centro religioso e econômico, a cidade mais desenvolvida, com a maior população naquela região, Jerusalém, onde havia o templo lá que Salomão construiu. Então Jesus, ele foi ao encontro das multidões e não se importou de que as pessoas
chamava do Messias, o rei, né? Então, quando Jesus foi para lá, as pessoas esperavam um rei montado no seu alazão, num cavalo, né? Que era a montaria dos reis, né? Das autoridades. Quando chegava um rei, chegava um soldado, um general de guerra, de volta à sua cidade. Então, todos ali aclamavam, né? Saudando, né? Pela vitória das conquistas, ou então quando o rei visitava um território. Mas eis que Jesus veio montado um jumentinho, né? Que não é uma montaria real, né? Um homem veio assim de uma forma simples, humilde, com a sua humildade. Então, mesmo assim, as pessoas o aclamavam e colocaram suas vestes, os ramos, né, no caminho para que Jesus assim o passasse, né? E ia gritando, aclamando, Hosana, né? Bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus, né? Hosana quer dizer salve, né? Salve. Então estava ali aclamando com alegria aquela multidão. Mas eles esperavam o Messias, né? O libertador, uma pessoa política, né? Que libertar Israel daquele sistema ali de que estava sob o domínio do Império Romano. Mas não foi isso, né? Que eles assim o viram. Jesus não veio dessa forma. Eles sentiram-se ameaçados porque Jesus, com muitos milagres que ele havia feito, os judeus, ali as autoridades, viram em Jesus uma ameaça para eles. Então ele já havia decidido, tramado sobre a morte de Jesus, para silenciar. E aquela agitação toda que houve aquele dia, eles ficaram muito incomodados com aquilo, né? E procuraram prender. Nós ouvimos na narrativa da paixão, morte de Jesus e sua ressurreição. Nós vimos que o prenderam e interrogaram, fizeram várias perguntas, né? Se ele mesmo era rei, né? E Jesus responde, né? Que o reino dele não era dali. Se assim fosse, os soldados não deixariam ser entregues. Então Jesus veio aqui para não dominar como autoridade política, como assim os judeus o esperam até hoje, esse Messias libertador. Eles não acolheram Jesus como o libertador. Aquelas pessoas que estavam ali com os ramos, gritando, né, Hosana, 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 são os mesmos depois que estavam ali gritando, crucificai-o, que preferiram soltar um ladrão, um assassino, Barrabás, do que libertar Jesus. Então eles preferiram um assassino do que o próprio Cristo. E assim o condenaram para ser morto, ser crucificado. Então, e eles zombavam de Jesus, que aquelas pessoas que estavam ali com ele, já estavam ali pedindo para crucificar. Judas Iscariotes, ele também esperava em Jesus, né? Esse que é um libertador. Mas ele frustrou-se, né, com que Jesus falava de um reino de paz, um reino de unidade, e um dos motivos que levou, assim, a sua decepção a entregar Jesus às autoridades para ser preso. Porque tudo aquilo ali foi para se cumprir o que estava nas Sagradas Escrituras. Nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías, de que lá estava uma pessoa, humano, mas estava desfigurado, que as pessoas cuspiam, humilhavam, e não escondeu sua face, né, das cusparadas, mas estava ali impassível, ali, sofrendo tudo aquilo ali. O servo sofredor, que simboliza Jesus, que ele assumiu toda a culpa da humanidade, o pecado em si, no qual ele foi torturado e depois carregou o peso da cruz até o alto, no Calvário, para assim ser crucificado. Então ele assumiu todo o pecado da humanidade sobre as suas costas. E não veio querer um reino de riquezas, mas veio trazer a palavra de paz, de confiança, de humildade, em que todos somos irmãos. Então, nessa Semana Santa, meus irmãos, minhas irmãs, preparemos nosso coração para viver esses dias, em que refletimos os passos de Jesus, seu último tempo assim, de caminhada no meio da humanidade, enquanto caminhava aqui conosco. Então, as pessoas, assim, o rejeitaram, porque preferiram a maldade, preferiram crucificar. Então, a gente hoje em dia ainda vê muitas pessoas
que sofrem por causa da maldade de muitos, que perecem nas guerras, nas fomes, na miséria. Então a gente vê muito essa indiferença no mundo. Jesus veio ao mundo para assim trazer a liberdade para todos, para nos libertarmos, para que nós todos podemos ter uma vida de dignidade, mas nem toda a humanidade aceitaram esse plano de salvação de Jesus. Muitos hoje estão gritando ainda, crucifica-o, né? Pedindo para ser crucificado porque não aceita Jesus. Nós sabemos e acreditamos que Jesus veio ao mundo trazer a paz, trazer o amor. E também nós sabemos da sua ressurreição. Ele ressuscitou, sim, né? Ressuscitou para a vida, para sempre. Venceu a morte. Então, esses dias nós vivemos, esses 40 dias da nossa quaresma, de jejum, de oração, e não esquecermos da caridade. Nós refletimos também sobre a luz da campanha Fraternidade, sobre a fome, sobre o lema que Jesus diz, dai-vos vós mesmo de comer, né? Então, esse tema da campanha Fraternidade, para que olhamos para aquelas pessoas que estão necessitadas. A gente, no mundo tem muitas pessoas que ainda morrem de fome, infelizmente, né? Então, olhar para aqueles que estão ali perecendo e sofrendo. Não somente agora, nesse tempo que nós vivemos agora da quaresma, mas durante o ano todo nós refletirmos e ajudar aqueles que estão necessitados. Então, Jesus, ele saiu e foi ao encontro das multidões. Ele foi lá apresentar-se para cumprir, né, o que já estava escrito. Ele veio para salvar a humanidade. Nós vimos o sofrimento todo de Jesus, mas ele veio ali cumprir o que já estava escrito, fazer a vontade do Pai. Que nós também, assim, possamos fazer a vontade de Jesus. Amarmos uns aos outros, né? Sem fazer, assim, distinção, diferença, né? Afastar daquelas coisas que nos condenam a nossa alma e buscar a salvação. E também ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Então, nesse domingo de Ramos, que nós damos início, assim, à Semana Santa, que possamos viver intensamente cada dia dessa semana. E para que na sexta-feira da paixão, em que a gente vê ali que Jesus, ele entregou a sua vida ali na cruz, né, pela humanidade, mas na alegria de nós celebrarmos a Páscoa, a sua ressurreição. Não ficar somente nessa semana, na sexta-feira da paixão, mas no domingo de Páscoa, que é a ressurreição, que é nossa alegria, em que nós devemos assim o seguir Jesus. Então, o sentido nós cristãos de vivenciarmos esses dias em que recordamos, né, a Jesus Cristo, seus últimos passos na humanidade, e ele assim cumprindo aquilo que ele veio para realizar. Por isso que ele evitava as multidões. E ele só foi para Jerusalém, ali diante das autoridades, se expor para que pudesse vê-lo e para que assim fosse cumprido o que já estava, o que foi escrito sobre a vinda do Messias. E os judeus ainda estão esperando aquele Messias libertador. Mas Jesus já veio, esse que nós acolhemos e acreditamos nele, que ele é o Filho de Deus. Como eles estavam zombando, desce da cruz, você diz que é o Filho de Deus, né? Se ele é teu pai, né? Se ele não te abandonou, então desce e salva-te, né? Então, as pessoas ainda na cruz zombando assim de Jesus. Nós sabemos do seu sofrimento, que ele deu a vida por toda a humanidade, para os que acreditam e os que não acreditam. Jesus veio para salvar-nos. Então, que nós assim, reconhecendo o que Jesus cumpriu a sua missão aqui na terra, nós também seguindo os passos de Jesus, né? Vamos assim caminhando, peregrinando nessa vida, para que também possamos chegar à salvação na eternidade. Caminhamos aqui com Cristo para que alcançamos também a eternidade. Então, iniciado nesse domingo de Ramos, a nossa caminhada também, a nossa peregrinação. Assim, voltarmos para nós, para a nossa oração, para a nossa vida e caminhada, e ver aquilo que precisamos tirar da nossa vida, que está em excesso, que nos está nos impedindo de aproximarmos cada vez mais das coisas de Deus, que está nos impedindo de aproximar mais de Jesus. Ele veio por amor à humanidade, morreu por amor.
Ele não fez nada por interesse próprio, mas fez e veio cumprir a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.